Boa noite para você que está chegando agora, para você que está participando conosco neste abençoado 5 de fevereiro. Sua fantasia já está pronta? A minha está linda. Comprei um pijama novo, dormi mais cedo e acordar mais cedo ainda. É isso que está aí. Verônica, seja muito bem-vinda. Estamos recebendo pela primeira vez a nossa companheira Roberta Zagueto. Depois eu vou pedir para ela fazer a biografia dela em aramaico, porque ela fala aramaico fluentemente. E a você, internauta que está chegando, que nos acompanha, você que está vindo pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. É uma oportunidade abençoada estarmos juntos no trabalho com Jesus. O nosso encontro acontece toda quinta-feira, às 21 horas, e é transmitido aí pelo canal do YouTube, youtube.com/feacnet. Dessa maneira, nós vamos trabalhando, já trabalhamos com 10 livros, 9 livros, estamos no 10º livro. Tudo isso graças à nossa FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec. Muito bem. Vamos então dar início. A Roberta vai ler a mensagem do livro Minutos de Sabedoria, que é a lição número 261, e depois a Verônica faz a prece de abertura para nós. Bom, muito boa noite a todos. Essa oportunidade, como bem disse o Falcone, abençoada de estarmos aqui estudando, trabalhando. A mensagem do Minutos de Sabedoria é: tenha a certeza de que nenhum mal pode lhe acontecer, porque a força divina é sua proteção permanente. O mal que lhe acontece talvez seja apenas uma experiência pela qual você passa. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo as dores e sofrimentos, as doenças e as perseguições. Nenhum mal pode atingi-lo, a não ser aquele que você mesmo pratica. Vamos então fazer a nossa prece. Amigo e mestre Jesus, no início de um novo mês deste ano de 2026, rogamos as bênçãos do alto para que continue nos orientando na tarefa que por ora desempenhamos. Agradecendo sempre aos amigos espirituais que nos auxiliam e que nos impulsionam neste momento. Rogando a Jesus que possa nos envolver em vibrações positivas, de paz, de harmonia, de equilíbrio e principalmente de entendimento das palavras que o amigo Filomeno nos traz, para que possamos reflexionar, compreender e principalmente transformar em atitudes positivas e mudança de comportamento para melhor. Rogando a Maria Santíssima que continue a nos envolver com seu abraço carinhoso e que as luzes do alto continuem a ser esse imenso farol a iluminar os nossos caminhos. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Verônica, suas palavras iniciais. Verônica? Está ouvindo? Acho que ela congelou. Acho que deu uma congeladinha. Voltou. Verônica? Voltou? Você congelou aí. Suas palavras iniciais. Boa noite a todos. Achei que ela estava abduzida, sabe? Já obsessão aqui, eu e a Roberta. Não, já apareceu aqui para mim que a minha internet está instável. Então pode ser que aconteça isso mais vezes aí hoje. Então, boa noite aos nossos internautas que nos acompanham semanalmente e nosso abraço carinhoso e as boas-vindas à Roberta, que compartilha conosco o programa de hoje, que temos certeza que será enriquecedor. Roberta Zagueto, é de Juiz de Fora, morou no Rio de Janeiro não sei quantos anos, aí nós fizemos um trabalho forte, trouxemos ela de volta para Juiz de Fora, está trabalhando na FEAC, a alegria nossa e do mundo espiritual. Apresente para o grupo. Graças a Deus. Bom, Roberta, sou criança espírita, né, aqui de Juiz de Fora, fui evangelizada aqui no
no Grupo de Estudos Espíritas Garcia, e agora sou trabalhadora da FEAC. Isso é uma das maiores alegrias da minha vida, poder voltar para Juiz de Fora, para a convivência da minha família, e poder estar vinculada a essa casa maravilhosa de estudo e trabalho. Estou muito feliz de poder estar aqui, agradeço muito a oportunidade de estudo. Que livro esse Trilhas da Libertação do Filomeno, viu? Que maravilha. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Se é a primeira vez que você está acompanhando os nossos encontros, estamos no encontro 261. Como eu disse, já estudamos 9 livros. Esse é o décimo livro que nós estamos trabalhando, lendo capítulo a capítulo, parágrafo a parágrafo, tecendo comentários despretensiosos, mas que possam colaborar para o nosso entendimento maior e o seu também. Lembrem que os amigos espirituais dizem que o nosso encontro pode ser colocado como o culto do Evangelho no lar. Então, prepare a sua água, o mundo espiritual está visitando o seu lar, seja a sua presença registrada como ouvinte das 20 horas neste 5 de fevereiro, ou mesmo que você assista a posteriori, o mundo espiritual está ligado. A sua presença é o nosso maior presente neste projeto. E somente você pode nos ajudar a chegar a outros internautas. Como assim, Falcone? Primeiro passo, assine este canal. Clica abaixo, assinando, ative o sininho, é o segundo passo que você vai fazer. O próximo passo é dar um joinha, clicar no polegar apontado para cima e compartilhar. Tem uma seta embaixo. Compartilha com pelo menos 3 pessoas que você sabe que gostam deste material. Por quê? Assim, o algoritmo da plataforma vai entender que o assunto é pertinente, é sério e vai oferecer a outras pessoas. Quer ajudar mais ainda? Deixa um comentário aqui embaixo. Boa noite, bom dia, boa tarde, gostei. Ou deixa, se quiser, o seu nome, o nome da instituição que você frequenta, a cidade onde você está. Estes passos são muito importantes para nós. Gostou do conteúdo? Curta, comente, compartilhe e, se necessário, salve para depois assistir. Embora que fique à sua disposição aí tranquilamente. Você pode assinar também o meu canal espírita, youtube.com/Falcone Espiritismo. 2 a 3 palestras postadas semanalmente. Palestras minhas e de expositores amigos nossos que a gente divulga. Siga o Instagram da FEAC, @FEACnet, e também o meu Instagram pessoal, @Falcone Armando. Através dele, além de saúde espiritual, você vai ter dicas de saúde material e acesso ao nosso programa na Rádio 93 FM. Em março próximo, eu completo 30 anos de trabalho voluntário no rádio. Posso divulgar no ambiente espírita porque eu não ganho nem um tostão, eu pago para ir na rádio trabalhar. Então vamos divulgar coisas boas. Lembre então do Evangelho no Lar. Nós estamos aí, já falamos. Coloque, se quiser, a sua água para ser fluidificada e vamos trabalhar. Hoje, então, encontro 200. E aqui eu não mudei, desculpa, é o 261, ainda estou no anterior. No anterior, nós completamos 5 anos de trabalho no bem, certo? Vamos, então, de volta para o nosso ambiente da FEAC e vamos começar o nosso trabalho. Com o livro em mão, se você tem aí, espero que você tenha lido o capítulo anterior mais uma vez. A Verônica vai fazer a retrospectiva e depois nós entramos no capítulo de hoje. Faça então, por favor, Verônica, para nós a retrospectiva do capítulo 20, por favor. Esse capítulo ele iniciou descrevendo o médium Francisco
e as suas experiências pretéritas, culminando nesta reencarnação com dificuldades e limitações no aparelho genésio. Então, para explicar essas dificuldades dele, teve uma descrição sobre uma existência pretérita. Mas ninguém conhecia as suas inquietações íntimas, e ele procurava trabalhar na seara espírita com muita dedicação. E uma senhora casada, que recebia sua ajuda espiritual, afeiçoou-se a ele e o envolvia em pensamentos perturbadores e atraindo terrível obsessor com essa conduta. A situação foi se tornando muito penosa para Francisco pela insistência dessa senhora, e ele então resolve se aconselhar com o senhor Almiro. E este, sob a inspiração do benfeitor Vicente, explica que as causas desta problemática, elas estão no passado e que ele deve usar de franqueza, sem agressividade com aquela senhora e não voltar a vê-la, porque realmente a situação ali estava desafiadora. O Francisco então questiona, e se ela cometeu suicídio, porque ela havia cogitado essa possibilidade. E o senhor Almiro diz que isso seria lamentável, mas que a opção, no caso, seria dela. E eles se despedem, pensando no futuro, e agora nós vamos ver o que vai acontecer com essa situação envolvendo aí o nosso amigo Francisco. Começamos então o capítulo 21, Ocorrência Grave. Terminada a entrevista, Francisco recuperou a serenidade e dirigiu-se ao lar, meditando a respeito da conduta que lhe foi proposta em relação à alienada moral, que se lhe fizera dura provação nos últimos tempos. Portador de grande sensibilidade, embora confiasse na divina ajuda, que nunca falta, receava um desfecho trágico quando tomasse a iniciativa de interromper o intercâmbio nefasto. Da parte dele para com ela, a energia era como com todos os trabalhadores ou frequentadores da casa, homens ou mulheres, vibrações de fraternidade, mas da parte dela para com ele, seja pelas fragilidades pessoais dela, carências ou outras situações, e por ter achado a frequência, traiu espíritos desequilibrados também da área, coisa podia ficar complicada. Utilizando-me de um momento disponível do amigo Vicente, interroguei objetivando discernir melhor em torno da dependência inquietadora. Por que os médiuns, inquiri interessado, normalmente se apresentam portando problemas graves? No caso particular do nosso Francisco, tendo em vista a sua existência correta, por que o desafio que oram aqui? Quer dizer, o Francisco está cuidando da vida dele, do trabalho profissional dele, do trabalho espiritual, orando, vigiando, trabalhando, doando. O que acontece nesses raios, essas influências espirituais complicadas? Tchan, 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 tchan. É porque o guia dele é fraco. É porque o guia dele cochila muito. Será? Vamos ver. É com você, Roberto. Aí, com serenidade e sabedoria, o bondoso guia esclareceu. Não são os médiuns, conforme sabemos, criaturas especiais destinadas à galeria espiritual dos eleitos, como seres venerandos. Normalmente são espíritos muito comprometidos que dispõem das faculdades medianímicas para mais servir, reequilibrando o psiquismo desarmonizado ao impacto das ações incorretas. Vitimados pela consciência culpada, experimentam os conflitos que defluem das atitudes exorbitantes que se permitiram. A faculdade propicia-lhes ajudar aqueles a quem ofenderam e se demoram em aflição, assim como a socorrer indiscriminadamente a todos quantos se lhes acercam em carência de esclarecimento e de segurança. Cada gesto de conforto e toda ação de benemerência diminuem a carga de desares que se impuseram por meio de insucessos anteriores e que se ofereceram antes da encarnação para expungir.
reconhecendo que o nosso caro amigo foi irresponsável no comportamento sexual, seduzindo pessoas ingênuas e logo depois abandonando-as, sofre hoje limitações na área genética que lhe transformam em terapêutica providencial a fim de servir-lhe de disciplina corretora. Como a mediunidade exterioriza energias específicas que se caracterizam por ondas de simpatia, qual ocorre em diversas áreas humanas a vinculação do paciente com seu terapeuta, do cliente com seu advogado, do servidor com seu administrador, o que é quase normal, muitas vezes degenera em uniões conflitivas extraconjugais, sem sentido, produzindo despertamento após passadas as labaredas da paixão, da dependência emocional, em situações inamistosas, quando não em tragédias lamentáveis. É importante a gente lembrar, né, o que está no livro dos médiuns, por exemplo, no capítulo 20, no item 226, no segundo item, Kardec nos traz que sempre é dito, né, que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que, então, não constitui privilégio dos homens de bem? Porque se vêem pessoas indignas, que a possuem no mais alto grau, e delas, inclusive, usam mal. E aí Kardec fala algo que vem muito de encontro ao que a gente está vendo aqui, com um esclarecimento. Todas as faculdades são fatores que a gente deve agradecer, né, porque tem gente que é privado de algumas delas, e se há pessoas indignas que possuem a mediunidade, que elas precisam mais do que outras para se melhorarem. E aí ele ainda coloca uma frase muito interessante: pensa que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica os caminhos para que elas possam percorrer. Então, o que a gente está vendo aqui, na verdade, o Francisco hoje é louvável porque ele tem uma conduta reta, né? O Filomeno fala isso muitas vezes, ele leva a mediunidade, ele leva a vida dele com retidão, com muito cuidado, atendendo ali a necessidade da mediunidade com Jesus, como a gente costuma dizer, mas ele tinha comprometimentos do passado, e a mediunidade vinha exatamente para que ele pudesse reparar uma conduta passada equivocada. E eu gostei muito de ler no livro do Céu e Inferno esse ano, especialmente, né, que a gente está comemorando o aniversário do Céu e Inferno. Tem uma passagem sobre espíritos endurecidos, é um relato do espírito Xumene, e em que chama muita atenção uma observação de Kardec comentando que o médium que atua socorrendo esse espírito endurecido Xumene já era uma manifestação espontânea para esse médium, porque ele parecia que a missão de assistir espíritos com essa condição, e que o mentor espiritual desse médium, ele conduzia esse tipo de espírito com duplo propósito, tanto para a instrução do espírito endurecido, quanto para o progresso do próprio médium. Então, quer dizer, até a manifestação mediúnica que estava se dando ali para aquele médium de espíritos endurecidos era exatamente o tipo de manifestação que ia melhor instruir o médium. A mediunidade é ferramenta abençoada de trabalho, socorre dos dois lados, no plano físico e no plano espiritual, e obviamente socorre também o médium. Então é muito interessante. E ajuda também a tirar um pouco dessa magia, achando que o médium é uma criatura perfeita, que é uma criatura privilegiada, que é uma criatura sem problemas, e aí está mostrando para a gente que não, que tem aí a sua caminhada, o seu progresso, a sua evolução e os percalços do caminho. Então não é porque está atuando na área da mediunidade que está livre de situações conflitantes, mas é alguém que está buscando se equilibrar, se reajustar diante da própria consciência e das leis divinas, né? E ele continua dizendo: o nosso Francisco deverá permanecer com seu espinho na carne. E aqui ele faz uma referência a uma frase de Paulo, que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, quando Paulo fala isso. Transformando as energias criadoras do sexo em construções do bem e da caridade. Então é canalizar essas energias para o bem e para a caridade. E o Filomeno pergunta: haverá algum vínculo entre a senhora perturbada e o nosso companheiro?
E o amigo responde: não necessariamente. Toda ação se direciona ao equilíbrio cósmico, mantendo-o ou desarticulando. Assim sendo, a recuperação dá-se em relação às leis da vida e não particularmente a cada indivíduo que se sente prejudicado. Então, não necessariamente aquela senhora, mas a situação em si é que precisa de um reajuste, não aquela pessoa ou aquele espírito. Eis porque o perdão oferecido pela vítima a ela mesma proporciona maior bem, porquanto, desvinculando-se do ressentimento gerador de muitos distúrbios, o ofensor, mesmo desculpado, permanece devedor, até o momento em que resgate o mal que praticou. Então, mesmo que se pratique o mal a alguém, aquele alguém perdoe, se o próprio, aquele que foi o causador do problema, do conflito, do distúrbio, não se auto-perdoar, ainda vai ter situações de dificuldade para enfrentar. Assim sendo, ocorrem fenômenos negativos nos quais acontecimentos de vária ordem se transformam em títulos de cobrança que solvem os comprometidos que se lhes submetem às injunções liberativas, que é o caso aqui do nosso amigo Francisco. Você vai no mundo do direito, por exemplo, a pessoa vai a julgamento por uma falta lá, segundo a Constituição, é réu primário. Tem a favor dele que é réu, primeira ocorrência na jurisprudência. Ele pode receber uma sentença, a passar pela sentença, volta para a vida comum. Se ele comete uma reincidência naquele fato, ou em outro fato, e vai a julgamento, ele já não é mais réu primário. Ele está repetindo o comportamento. E, na doutrina espírita, se eu mato a Roberta ou a Verônica, eu não assumi compromisso com as duas, diretamente. Eu assumi compromisso com a minha consciência. A Roberta me perdoou, segue em frente. A Verônica, desgraçado, tu me paga. Agora ela está mudando o eixo vibracional dela, ela pode entrar no meu campo vibracional, porque eu tenho dívida em atitudes que não deveria ter tido, mas ela está se complicando. É o que acontece com os espíritos que comunicam na reunião mediúnica. Eu vou matar ela matou minha família, eu vou matar ele acabou com meus bens. A criatura está arrumando encrenca, mas está arrumando encrenca da brava. Seguindo, nossa irmã é acidente natural de percurso. Olha só, gente. Acidente natural de percurso. Quantas pessoas nós nos envolvemos ou não na nossa jornada que não faziam parte do nosso compromisso reencarnatório? Mas ela sorriu para mim, eu não podia perder a oportunidade, eu estava quieto no meu canto, a pessoa que veio, eu não saí caçando ninguém, mas o que cai na rede para mim é peixe. Vai nessa. Você é oportunista, Falcone. Onde é que está o ovo? Olhai, orar, vigiai e orai. A coisa é séria. Nossa irmã é acidente natural de percurso. Ainda colocou em itálico. Utilizado por mentes desencarnadas que a manipulam nos quadros da sua leviandade e que pretendem dificultar o ministério do médium, criando perturbação e desídia em nossa casa, fiéis ao programa de desafio e agressão a que se propõe o chefe, como sabemos. Se essa senhora faz um escândalo dentro da reunião, se ela se suicida e deixa uma carta acusando ele, olha só, vai prejudicar ele de maneira indireta, mesmo ele provando que não tem envolvimento nenhum com ela, mas vai jogar lama no ventilador. Vai jogar barro para tudo quanto é lado. Indiretamente, ela se elege cobradora desnecessária à lei de harmonia, tornando-se, por sua vez, vítima da própria luxúria. Se mantivesse em outro campo de conduta moral, provavelmente se sentiria tocada pela simpatia do jovem, transformando-a em amizade enriquecedora ao invés de aflição degenerativa.
o que lhe faculta sintonizar com o comparsa desencarnado. Então nós temos que pensar nisso. Há pessoas que chegam perto da gente no dia a dia, dentro ou fora do movimento espírita ou profissional, que no coração da gente só falta sair pela boca. E tem aquela sensação, eu te conheço. Eu te conheço. Não sei de onde. A gente não fala, só pensa que se falar ainda dá mais encrenca ainda. Mas diz, vai com Deus, segue o seu caminho que eu estou seguindo o meu. Porque senão, como é que faz? Nós reencontramos com os afetos e desafetos do passado. Haverá, voltei a indagar, perigo de uma ocorrência suicida, conforme ela mesma ameaçou de forma extravagante, criando um caráter de chantagem? É imprevisível, ripostou meditativo benfeitor espiritual. As criaturas insensatas reagem. Peraí. Peraí, perdi o aqui. Não. É imprevisível. As criaturas insensatas reagem quando deveriam agir. Assumem posturas quando contrariadas as mais extravagantes, porque são acionadas pelos instintos, abandonando as diretrizes da razão, do bom senso, da ética, da moral. Está lá no livro dos Espíritos. Que é moral? A regra de bem proceder. Tem hora que a gente ainda fala, ou pensa, dá vontade de matar fulano. Mas que bom que a gente só fala, mas não faz. Tem outros que já conseguimos só pensar. Já nem precisa expressar. Ainda ontem a gente pegava o punhal e matava. Ou então dizia o seguinte, não quero sujar minhas mãos com o sangue de fulano. Contratava um pistoleiro e mandava matar. Pronto. Ai, tô livre. O cara desencarnava e colava no plano espiritual, na carcunda do outro. Não obstante, estaremos buscando auxiliá-la com os recursos ao nosso alcance. Interessar-nos como nos encontramos em ajudar a todos. Não é porque ela ia prejudicar o movimento espírita. Não, porque ela está doente. Dai de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, vestir a quem está nu. Dai remédio. Eu vim para os que estão enfermos, diz Jesus. Não para os que estão sãos. Não são os sãos que precisam de médico. Ela está doente. Quem pretende ascender facilmente recebe ajuda para erguer-se. Da mesma forma, aquele que prefere os pauís, com igual liberdade, ali se demora. O que é pauís? Vibrações inconvenientes. A decisão, portanto, é de cada pessoa, conforme as luzes do discernimento que possui. Vamos pensar nisso. É um velho ditado que a minha avó falava. Na cabeça de cavalo não tem chifre, mas quem procura, acha. Ela procurando se envolver com o médium, ele tem um padrão de equilíbrio. E se ela procurar se envolver com outro trabalhador da casa, outro frequentador da casa, que não tem os padrões morais que ele tem? Iam partir para os finalmente e criar um triângulo afetivo, um triângulo amoroso. É importante aqui na sua leitura, né, Falcone, ela é um acidente de percurso. Ela estava sendo ali ferramenta dos espíritos, né, ligados ao gênio das trevas ali, para atacar o Francisco e para atacar a casa. Então, a gente pode até não ser médio ostensivo, trabalhar como o Francisco aqui da história, mas nós podemos ser ferramenta, tanto do bem quanto do mal. Né? Se a gente se vincula pela vigilância e pela oração, a gente vai ter oportunidades de auxílio, porque seremos ferramentas dos benfeitores, e também se a gente não ficar vigilante e não fizer oração, a gente pode se tornar acidente de percurso na história dos outros, né? Nos torna acidente de percurso na vida dos outros. Como Deus nos livre e guarde.
Se a gente já tem os nossos próprios problemas, a gente ainda vai se tornar um acidente de percurso na vida dos outros, para realmente a gente tem que ficar muito vigilante. E aí, então, silenciou por uns momentos e, mudando a entonação de voz, propôs-me: visitemos a nossa querida irmã Raulinda. O trânsito da casa espírita até a residência da médium instável e duvidosa sucedeu em tranquila reflexão por nós ambos. A noite respirava paz e os passantes eram escassos do bairro da cidade grande. Quando chegamos ao quarto da moça, nos deparamos com uma cena inesperada. Tomada de compulsivo pranto, apresentava-se agitada e envolta em densas vibrações de sensualidade. O seu adversário desencarnado agredia com inusitada violência, blasfemando e acusando. A gente recorda aqui, ao longo dos capítulos, que esse irmão, o adversário de Raulinda, numa encarnação passada, ele alega que a amava profundamente, que era seu esposo, e ela se entregou ao adultério. Ele fala que ela, inclusive, usava ali, se vinculava, inclusive, aos seus funcionários, aos seus servos. E quando ele, já desconfiado dessa conduta dela, planejava desmascarar a Raulinda, nessa encarnação anterior, em que ela era esposa dele, ela, então, o envenena e ele desencarna. Então, além de ser uma esposa ali adúltera, que fere ali o seu sentimento, ela também, correndo o risco de ser desmascarada, ela acaba envenenando e cometendo o homicídio. A Raulinda, ela se entrega ali eles encontram ela nessa situação tão triste, chorando, e é importante a gente lembrar que ela tem esse comportamento, já de ficar entregue aos pensamentos, os sentimentos ruins, pessimistas, e ela acaba tombando. Mas aí eu já estou invadindo aqui o texto da Verônica. De vez em quando a gente faz isso, não se assusta. Não tem problema, não. Eu estou aqui me adiantando no capítulo, estou impressionada, eu estou invadindo o texto da Verônica, perdão. O irmão Vicente, que certamente conhecia a longa trajetória de ambos litigantes, explicou-nos, Interessante que chegaram ali assim, por acaso, Eles estavam sem fazer nada, resolveram ir lá para a casa da Raulinda. Exatamente. Naquele momento. Mateus Fraga diz que o acaso é quando nós não reconhecemos a assinatura de Deus. Pois é, porque olha só, chegaram ali, saíram de lá, estavam lá vendo Francisco, de repente foram lá para Raulinda. E conforme já conversamos, Raulinda debate-se no conflito acerca da sua problemática de saúde, buscando entender a gênese, a origem, se é de natureza fisiológica ou mediúnica. Ela vive nessa dúvida sobre o que ela sente. Tratando-se com um esculápio, um médico de formação moral vulgar, este incutiu-lhe na mente que a sua enfermidade possui raízes histéricas e que somente por meio do relacionamento sexual poderia ser solucionada. Coitada, ela já está passando por esses desafios, ainda cai na mão de um médico que não tem uma moral alta ou ilibada ou equilibrada, Acostumado à sedução e percebendo a insegurança, a inquietação da sua cliente, ele vem encaminhando todas as conversações nesse sentido, candidatando-se ele próprio à solução dessa problemática. Só que esse médico é casado, é pai de família, porém leviano e inescrupuloso. Hipnotizou-a com a orientação e hoje, em pleno consultório, consupou a terapia aviltante. Passado o momento do enlevo e da sedução, Eila que tomou consciência da invigilância e arrependeu-se tardiamente. Que situação, Como o caro Miranda se recorda, temos tentado auxiliá-la com esforço e intensidade de amor em várias oportunidades. O matrimônio estava na pauta da sua reencarnação, da reencarnação da Raulinda, a fim de que o adversário desencarnado lhe voltasse aos braços na condição de filho. Então, isso já era uma programação reencarnatória dela.
para que o amor santificado resgatasse a loucura do passado. Mas aí, mais uma vez, um acidente de percurso no caminho da Raulinda. Né? E vai enrolando. E vai complicando. Não é brincadeira. Temos que ter muito, mas muito cuidado mesmo. Vamos seguir. Desatenta e apressada, resolveu aceitar as propostas infames do médico e, conforme o imperativo das leis soberanas, tornar-se-á mãe. Ela era para passar por um relacionamento conjugal e ter o filho. Agora se envolveu com quem não devia. Olha a responsabilidade do profissional de saúde, olha a responsabilidade dela que cochilou na vigilância, sem nenhum julgamento da nossa parte. No lugar dela, talvez fizéssemos a mesma coisa ou até complicássemos ainda mais a nossa vida. Colhido pelo inesperado e atraído pelo fenômeno biológico da fecundação, o seu inimigo percebe que se encontra já emanada ao ovo, em razão de haver se vinculado ao gameta masculino mediante o processo automático do renascimento. Vamos ver isso lá, muito bem explicado, e livro 3 do André Luiz, que é o Missionários da Luz, capítulo 13 a 17, a reencarnação de Segismundo. Explica tudo direitinho como é que é essa ligação do espírito com imantando o espermatozoide, o aparelho reprodutor masculino, e a célula óvulo no aparelho reprodutor feminino. Essa a razão do seu desespero e agressividade, ora exacerbados. Tombou nas malhas magnéticas da própria armadilha. O que aconteceria por amor, a imprevidência produziu pela violência. Temos que ter muito cuidado com o canto das sereias, como se diz popularmente. E o feminino de sereia é tritão. O sereio são os tritões, então tem o canto dos tritões também. E o que está sendo descrito aí, eu trabalho em consultório há 48 anos, o que eu já vi de relato, de desespero, de desabafo, de mulheres que passaram por essa situação, casadas, consorciadas ou solteiras, que foram envolvidas nas malhas da sedução por profissionais que desonram o juramento de Hipócrates que fizeram e, ao invés de prestar um serviço socorrista, são excelentes na sua especialidade. Tem um conhecimento muito grande de medicina, mas tem pouco discernimento no aspecto moral. Diploma de universidade não traz equilíbrio moral para ninguém, traz conhecimento intelectual. Por isso é importante a asa do conhecimento e a asa do amor-responsabilidade, para poder nos elevarmos. Essa razão do seu desespero. Foi produzida, então, a fecundação através de quem não devia, criando vínculos que não precisavam, os percursos, os acidentes de percurso. Nossa presença aqui nesse momento objetiva diminuir as cargas de perturbação que poderão crescer, levando nossa Raulinda desgostosa a uma decisão mais hedionda, qual o suicídio, por dar-se conta da gravidade do acontecimento, não se encontrando com as resistências morais hábeis para suportar os efeitos do gesto impensado. Qual o remédio? É antibiótico? É anti-inflamatório? É homeopatia? É acupuntura? É medicina ayurvédica? Não. Abre aspas. Oremos. Fecha aspas. E aí, seguindo aqui. A irreflexão é responsável por muitos males que afligem o ser humano, que passa a sofrer danos que não se encontram programados na sua ficha kármica. Fatalmente destinada à plenitude, a sua jornada é feita etapa a etapa, mediante o livre-arbítrio, que se torna o excelente direcionador do destino. Quando a opção é correta, acelera a marcha. E quando é equivocada, retarda, aprendendo pela metodologia da reeducação a discernir o que deves fazer e como realizá-lo, passando a agir com acerto.
Não obstante, quando gera dificuldade para si mesmo, sofrendo-as com resignação e amor, elas lhe tornam elementos vitais para a libertação. Raulinda, deixando-se fragilizar pela dúvida acerca das questões espirituais e estimulada pelo passado à preservação das paixões primitivas, permitiu-se tombar na cilada da insensatez. A ilusão do prazer sexual, no entanto, sem o amor que lhe dá harmonia, é qual incêndio voraz, sempre fugaz e destruidor. O ser desperta dele insatisfeito, sob a carga dos efeitos que lhe cumpre, então conduzir, amargando reflexões e às vezes revolta contra si mesmo. Certamente o médico leviano jamais assumiria a paternidade, justificando-se e acusando-a, transferindo a responsabilidade para outrem, como de hábito acontece. Frão Pôncio Pilatos, lava as minhas mãos, não tem nada com isso, isso é problema dela. Ela veio no meu consultório uma vez, duas. Problema dela. Quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira bem-aventurança, né, o bem-aventurados os aflitos, a gente tem causas atuais das aflições. E elas são de duas espécies, as vicissitudes da vida, né, como nos traz Kardec. Umas têm causa na vida presente, outras fora dessa vida, dentro do nosso histórico. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não ter sabido limitar os seus desejos? É o que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mais de uma vez nós vimos aqui a Raulinda entregue, né, eu estava falando antes, ao pessimismo, mesmo depois da sessão mediúnica que a gente viu nos capítulos anteriores, em que ela é amparada, socorrida, pelo hábito de fixar os fatos desagradáveis em detrimento dos bons, como é muito comum a todos nós, né? A gente acaba focando no que é ruim, e isso acaba fragilizando as nossas defesas. Quando a gente vai lá no Plenitude, de Joana de Ângeles, tem um capítulo maravilhoso, o livro todo é maravilhoso, óbvio, mas tem um capítulo que se chama Autocura, dentro do Plenitude. E a Joana, ela dá 4 passos para a gente restabelecer, que nos ajudam a restabelecer a saúde. E o primeiro que ela coloca é: observe o pensamento, o seu teor preferencial, a fim de que você irradie energias positivas e saudáveis. E o quarto é bem similar, é canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, para a compaixão, justiça e paz. Então a Raulinda, apesar dela buscar o auxílio, ela vai à casa, ela acaba sempre se fraquejando, pensando nas dores, pensando nas suas angústias, e ela acaba fixando só no que é ruim. E aí ela abre essa possibilidade ela se vincula, né, a essas quedas, ela se torna alvo fácil para esses tropeços, para esses acidentes de percurso, como a gente está vendo aqui. Né? E aí a gente, não limitando os próprios desejos, as nossas paixões primitivas, a gente acaba tombando. Não tem nada a ver com estar espiando ações do passado, é que a gente continua não se limitando, não se educando para evitar agravamento do que já temos em nós, né? Em bom português, colocando os pés pelas mãos. Pelas mãos. É isso aí. Uhum. E é comum a queixa sobre a não proteção divina àqueles que sofrem. Nossa, quantas vezes, provavelmente, nós já fizemos isso e já ouvimos isso também, né? Por que está acontecendo isso comigo? Cadê a proteção divina? Então é muito comum essa queixa. Mas ele vai explicar. Esta, porém, jamais falta. Então, às vezes, até mesmo numa situação adversa, que a gente acha que não teve proteção divina, a proteção divina chegou, a Joana mesmo diz isso, chegou muito antes da gente chegar naquela situação. Então, os nossos olhos limitados não conseguem enxergar
a amplitude daquela proteção e daquela ajuda. Então, ele está dizendo que não, jamais falta, chegando sempre antes da consumação do mal. Entretanto, quando a invigilância desencadeia o drama, torna-se mais difícil deter o volume que é resultado das ações irregulares do início, como uma barragem, né, que as portas são abertas e a água passa com aquele volume. Então, fica difícil de tentar segurar aquela correnteza muito forte. E ele está mostrando isso no caso Raulinda, que encaixava-se na tese da proteção superior. Não lhe faltaram demonstrações de afetividade de ambos os planos da vida, as evidências da imortalidade, da interferência mediúnica na sua existência. Ela, no entanto, optou espontaneamente pelo sinuoso caminho dos sofrimentos, que a poderão beneficiar caso aceite esses sofrimentos com elevação moral, mas que não estavam delineados conforme passaria a vivê-los a partir daquele momento. Não era essa a sua programação, mas agora vai ter que ter uma mudança de rota no seu planejamento reencarnatório. Nesse comenos, observei a concentração do irmão Vicente no adversário espiritual da nossa amiga, e acurando a atenção, pude também captar o que se passava. O inimigo, sentindo-se aprisionado pelo zigoto, que dava continuidade ao fenômeno da mitose celular, esbravejava, tentando mentalmente romper o vínculo magnético entre ele e o futuro corpo somático, para produzir a anulação da vida física. Ele não queria reencarnar como filho dela. Então, naquele momento, ele está tentando se desvencilhar desse vínculo magnético, que não consegue, né? Não é assim. Impossibilitado, ele começou a agir psiquicamente no comportamento da paciente, aumentando-lhe o arrependimento, exprobando-lhe a conduta, induzindo ao suicídio como solução para a desonra a que se entregara, porque através do suicídio, aí sim, ele achava que esse vínculo poderia se desfazer ali, pelo menos com relação à nova reencarnação, apesar de que o processo obsessivo isso ia ter continuidade. Interferindo nas tardias reflexões da moça, ampliava-lhe o pavor a respeito do futuro, das dificuldades no lar que desrespeitara, desconsiderando a confiança dos pais e, desse modo, ameaçando-a, atemorizava mais, afirmando: serei teu filho sem o desejar, cobrarei nos teus braços o que me deves. Então, é nessa situação, é nesse quadro que o Filomeno chega ali e presencia todo o desespero de Raulinda naquele momento. Vindo pelos caminhos do amor, já não é fácil. Serei teu filho sem o desejar, cobrarei nos teus braços o que me deves. Como diz o outro, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Vamos lá. Dando sequência. Como se rompesse um vulcão, Raulinda, ouvindo-o e desarvorando-se, ia precipitar-se porta fora a gritar quando o amigo Vicente começou a libertá-la das energias perniciosas que a envolviam. Olha só. Após o que ele aplicou o reforço magnético de calma e confiança, levando-a a um torpor benéfico como efeito da exaustão dos acontecimentos de alto porte emocional. Alguém pode dizer assim, por que ele não foi lá no consultório do médico e pediu que acontecesse? Porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Verônica, 5 anos. Estou cansado de projeto Filomeno. Beijinho, tchau, tchau. Para você e para Roberto. Esse é o último programa que eu vou fazer. Você e a Roberta e outros companheiros podem seguir. Falcone, já aposentei, já tem tempo de casa já. Não é assim não, meu filho. Os amigos do Matheus vão materializar na minha frente e falar, toma juízo! Não, vai deixar. Vai deixar. É uma decisão pessoal. Agora, se os meus comportamentos começarem a colocar em risco outras situações mais graves na vida de outras pessoas, eles interferem. Há limites. De imediato passou a interferir no processo da reencarnação do aturdido espírito, que não se dava conta daqueles sucessos e experimentava os primeiros choques resultantes de quê? Do processo de diminuição, da imantação ao ovo. Vai lá na reencarnação de Segismundo que está tudo explicado.
Nesse ínterim, deu entrada no recinto uma entidade de aspecto hediondo. Muita gente quer ser médium de Deus. Eu daria tudo para ver espírito. Acha que vai ver só Doutor Bezerra, Joana de Anjos, André Luiz, Filomeno, Alta de Souza. Vai, yes. Tem muita gente que vê e daria tudo para parar de ver. Nesse ínterim, deu entrada no recinto uma entidade de aspecto hediondo, que ao nos encontrar, deteve-se a regular distância. E após ligeiro diálogo com o pré-reencarnante, dominado por incontida fúria, afastou-se blasonando desforço e providências severas que seriam tomadas pelo soberano das trevas. O benfeitor espiritual, muito sereno, esclareceu a perplexidade. Filomeno devia estar com os olhos saltando fora das obras. Miranda, falou-me atencioso. Na ocorrência que acompanhamos, podemos anotar inúmeros fenômenos pelos filhos do desequilíbrio humano e da ligeireza da fé religiosa. Olha só, gente, é assustador. Na ocorrência que acompanhamos, podemos anotar inúmeros fenômenos, todos filhos do desequilíbrio humano e da ligeireza da fé religiosa. Quando não se estrutura na razão, fixando-se no comportamento. Penso, vira palavras, que viram comportamentos, que viram emoções, que viram sentimentos, que se transformam em realidades, concretizam e alimentam novos pensamentos. É um loop. É um loop. Então, oremos. Oremos. Não pretendemos com isso censurar a conduta da nossa Raulinda. Interessante, né? Ele se refere à nossa Raulinda carregado de carinho, né? E mostra bem o afeto ali com que a espiritualidade amiga nos trata. Os nossos comentários objetivam propiciar-nos reflexões profundas. De início, desde os momentos que precederam a sua opção pela autoentrega ao desfrutador inescrupuloso, a nossa amiga não recorreu à oração, à comunhão com Deus, tornando-se acessível à inspiração superior. Deixando-se perturbar pelos apetites sexuais, não lhe ocorreu sequer uma vez a providência da prece, por certo a acalmaria, ajudando-o a discernir melhor. Continuando o desalinho do comportamento mental, mesmo arrependida, não pensou no recurso da comunhão psíquica com o Pai, o que facilitou, na faixa vibratória em que permaneceu, a presença do adversário, estimulando-a e, por sua vez, sendo vítima da própria trama. A oração faculta a claridade mental, ampliando a capacidade do entendimento e acalmando as ansiedades do coração. No entanto, não poucos aqueles que buscam nos momentos próprios e se deixam impregnar pelas dúlcidas vibrações. Após uma pausa natural, continuou solícito, compreendendo a minha necessidade de aprendizado. A cena que teve lugar no consultório médico foi brutal, sem qualquer envolvimento afetivo. O explorador da ingenuidade alheia, sem qualquer emoção, era apenas a sensação animal em busca de resposta. Iludida e inexperiente, a jovem deixou-se arrastar pelos estímulos vulgares, tornando-se objeto de uso, sem nenhuma consideração. Não houve tempo para recuar, porque as chamas das paixões em frente são vorazes. Manter-se, né, em comunhão com o Pai, em conexão com o Pai, eu até acho que falei sobre isso na última palestra que eu fiz lá na FEAC. Tem um capítulo do Boa Nova, em que Jesus está falando sobre o Pai Nosso. E ele é interpelado por Pedro, que pergunta se todas as orações são ouvidas. E Jesus fala uma coisa que ficou muito marcada, assim, em mim, que a oração é o nosso recurso de comunhão ininterrupta com o Pai. Então, aqui, o mentor, o benfeitor que está conversando com o Filomeno, ele ressalta isso, né, que nos momentos de dificuldade, a busca pela prece, a busca pela conexão com o Pai,
é de grande valia para que a gente seja resgatado, para que a gente melhore de faixa vibratória, e aí, então, a gente evite, né, alguns comprometimentos. E aí Jesus ainda fala com Pedro uma coisa muito importante, que essa conexão, ela deve ser natural para a gente, assim como é a respiração. Olha o comparativo que Jesus faz da prece, dessa conexão com o Pai ininterrupta, que ela deve ser natural como a respiração, a gente não pensa para respirar. Né? Então, a gente tem quase que se manter nesse estado de vigília e de oração constantemente, é isso. Mas a gente ainda foge muito desse estado, né? A gente ainda não tem muita dificuldade de manter essa intenção nessa conexão com o Pai. E eu me lembro também das preces que a gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para nos ajudar a esse exercício. Tem preces por si mesmo, e lá no Evangelho a gente tem prece para pedir a corrigenda de um defeito, prece para pedir força de resistir a uma tentação, prece para agradecer a vitória alcançada sobre uma tentação, prece para pedir um conselho. Então, a gente tem no recurso da prece muito auxílio e que realmente nos auxiliam nesses momentos que a Raulinda acabou se entregando ali seus sentimentos mais primitivos, né, gente? E isso é tão importante que o Filomeno cita isso, pelo menos nesse livro, em vários momentos. Teve um outro momento também com o Davi, mesma coisa, né? Que ele não lembrou de orar, que ele não buscou sintonia com o alto diante de alguma situação. Então, ele vai pontuando isso no decorrer da história para chamar a nossa atenção e ver a importância que é essa conexão. Porque quando a gente faz prece, a nossa frequência melhora, a nossa sintonia melhora, e a gente está mais perceptível às informações dos amigos espirituais e que podem nos ajudar nessa tomada de decisão. Então é muito importante que a gente atente para isso e que a gente possa aumentar o número de preces que a gente tem feito até então, porque quanto mais, melhor, né? Pode falar. Os nossos irmãos judeus, eles têm sempre eles têm o hábito de agradecer, eles têm o hábito de agradecer até os movimentos do estômago quando eles fazem as refeições, e é muito interessante. Estava lendo sobre isso, porque isso acaba ajudando esse exercício, né? Eles agradecem as coisas mais comezinhas, o cotidiano mesmo. Eu agradeço porque eu consegui engolir. Isso é tão bacana, porque nos ajuda a criar esse vínculo, né? E a nos realmente um movimento de educação do nosso espírito, da gente se manter realmente em conexão constante. Desculpa. Porque normalmente a gente só lembra nos momentos difíceis, né? Quando nos interrompe. Está tudo bem aí, né? Vamos deixar para depois. Quando está tudo então, bem ou quando a gente quer mesmo, né? Se entregando. Então é um alerta bem chamativo, né? Para nos despertar isso aí. E ele já vai finalizando o capítulo dizendo: passados os primeiros momentos do conúbio, o constrangimento, a frustração e o choque fizeram-na fugir de retorno ao lar. Quando ela cai em si, o que tinha acontecido? Sofrerá agora e mais tarde o desencanto em torno do relacionamento afetivo, trazendo um conflito que a atormentará, mas que poderia ter sido evitado. Sintonizando mentalmente com o soberano das trevas, o enledado nos fluidos da próxima reencarnação pediu socorro, vindo vê-lo um dos emissários do terrível chefe, conforme acompanhando-os. Prevendo a ocorrência, foi que cuidamos de mais imantá-lo ao futuro corpo, evitando a interrupção da gestação em começo. Poderia parecer que talvez fosse o fracasso do tentame reencarnacionista a melhor solução para Raulinda. Entretanto, se tal acontecesse, permaneceria a pugna obsessiva, com menor possibilidade de futuro próximo, renascimento, em razão do repúdio que lhe irá crescendo no íntimo em referência a novas experiências sexuais. A gente também, lendo isso, pode se questionar. Por que não interrompe logo essa gestação, já que vai ser uma coisa tão complicada? Mas esse interromper vai agravar a situação de ambos. Agora,
cumpre-nos confiar em Deus e acompanhar pacientemente os acontecimentos, procurando auxiliar com bondade sempre. Retornemos à nossa casa, porquanto aqui nada mais nos resta fazer. A mente do Filomeno esfervilhava de interrogações e reflexões sobre o comportamento e fé religiosa, conduta e dever, ação e equilíbrio. Porém, respeitei o silêncio do amigo e acompanhei-o meditativo. Havia lições profundas e inumeráveis para assimilar. E como, né? Como diria em Astolfo Dutra, eu quero a minha mãe, eu quero a mamãe. Gente, a ocorrência, o título do capítulo não é por acaso, a ocorrência é grave. Por favor, eu vou fazer isso, espero que vocês também façam. Vamos reler esse capítulo pelo menos uma vez. Lápis na mão, grifa. Por quê? O que aconteceu com a Raulinda neste capítulo pode acontecer com você. Pode acontecer comigo. Ah, Falcone, eu sou homem, graças a Deus, não tem problema de gestação. Você pode estar na posição do médico. Não como médico, mas como sedutor. Ontem eu passei no SOS Preces e tinha uma cabine vazia. Sempre que eu passo que tem uma cabine vazia, eu bato no vidro, tinham 3 cabines com plantonista. E tinha uma cabine com um local com vago. Eu sentei, ele já sabe, eu que vou atender o próximo telefone. Atendi. Um cidadão ligou, é claro, não deixou o nome, nem o nome de ninguém, mas pedindo por quê? Num momento de fragilidade, ele se envolveu dentro do lar com uma sobrinha. E agora? Como é que ficava a situação? Ele estava em dúvida se ela tinha engravidado ou não, já que ele não tomou nenhuma atitude preventiva, com medo da esposa descobrir, a sobrinha acuada, ele acuado e o resto da família sem saber de nada. O que eu faço? Eu digo para ele, estaremos orando para que você encontre as melhores soluções. Por quê? Porque nós não temos remédio para... Depois que a bola de neve começa a rolar um pouco abaixo, eu no seu lugar faria isso, eu no seu lugar faria aquilo. SOS Preces está aqui na minha camisa. Não é aconselhamento, é socorro. Entre em oração, sintonize de acordo, perguntei qual era a religião dele, de acordo com seus valores religiosos. Entre em oração, sintoniza com seu anjo da guarda, com seu espírito benfeitor. E agora resolva isso o mais rápido possível. Esteja ela grávida ou não. Você tem responsabilidades com essa situação. E aí conversamos mais um pouco. Eu falei, se você quiser deixar seu nome, pode deixar. Se quiser deixar o nome da esposa e da sobrinha, pode deixar. Se não quiser, os amigos espirituais estão ao seu lado. E vão continuar te visitando. Mas é necessário que você faça sintonia. Então vamos reler esse capítulo pelo menos 2 vezes e lembrarmos que a semana que vem é dia 12 de fevereiro. O próximo capítulo é o capítulo 22. Esse nós pedimos para você ler pelo menos 3 vezes. Por que, Falcone? Se você é a primeira vez que está conosco, primeira leitura, injeção no músculo. Segunda leitura, injeção na veia. Terceira leitura, injeção na medula. Aí você entra no capítulo, o capítulo entra em você e você tem a oportunidade de, na hora que a Verônica, eu e a pessoa convidada na semana que vem, venhamos a comentar, você ter mais lucros. Né? Qual que é o título do próximo capítulo, Verônica? Socorros de emergência. Socorro de emergência. É emergência. Então, o que nós tiramos desse capítulo? Ele nos ensina que a vida é conduzida pelas leis divinas. Eu tenho livre-arbítrio, mas um livre-arbítrio relativo. E não castigo, mas educo. Cada experiência, mesmo as experiências mais dolorosas, surge como oportunidade de reajuste, aprendizagem, crescimento espiritual, conforme o uso que fazemos.
Este lápis é ferramenta ou é arma? Depende. O celular é ferramenta ou é arma? Depende de quem está segurando. Assim, nós vamos usar o nosso livre-arbítrio com certa relatividade. A mediunidade, longe de ser privilégio, é o quê? É instrumento. Instrumento de serviço, de reequilíbrio. Exige vigilância, disciplina moral, oração constante. Para quê? Para que o sensível não se torne vulnerável às próprias paixões e influências. Ah, eu sou médium, eu tenho uma capa invisível do Harry Potter. Tem não, querido. Se você pensar assim, você não é nem bruxo, você é trouxa. Como se diz no mundo do Harry Potter, tem dois grupos. Os trouxas e os bruxos. Você está querendo ser bruxo agindo como trouxa. Aprendemos ainda que a oração é um recurso simples, mas poderoso, capaz de colocar luz e fortalecer a mente e o coração, o pensamento e a ação. Quando a prece é esquecida, abre espaço para quê? Para confusão. Até que ficou. Olha aí. A prece, ela clareia a mente e o coração, e quando esquecida, abre espaço para a confusão. Então, que esse estudo inspire você, a nós três aqui, a todos nós, a termos cada dia mais confiança de que Deus nunca nos abandona. Nós é que muitas vezes abandonamos. Nós é que muitas vezes abandonamos os valores da religião que abraçamos. Esse capítulo, então, nos toca profundamente, porque fala das nossas fragilidades, mas das nossas forças. Todos somos aprendizes, caminhando entre altos e baixos, quedas e recomeços, sob o amparo silencioso da espiritualidade maior. Temos que pensar nisso. Aprendemos que mediunidade não é coroa, é cruz educativa, não é destaque, é serviço. Pede vigilância, humildade e oração. Vamos pensar. Quando falta a prece, a alma se enfraquece. Quando ela retorna, a luz reaparece. As rimas acontecendo aí. Então, que saiamos daqui hoje, desse capítulo, mais atentos aos nossos pensamentos, mais responsáveis nas nossas escolhas e mais fiéis à oração diária. E que, confiantes na bondade do Pai, transformemos cada desafio, dificuldade, pedra no caminho, em degrau de luz, certo de que a libertação começa dentro de cada um de nós. É necessário nos tornarmos, então, o quê? Mais responsáveis. Assim não. Está no Evangelho. Ajuda-te e o céu te ajudará. Mais algum comentário, Verônica? Não, está tranquilo. Roberta, mais algum comentário? Só agradecimento. Que maravilha poder estar aqui estudando com vocês. Foi realmente um presentão. E estudar esse livro do Manuel Filomeno de Miranda, que é sensacional. Eu estou encantada. Já combinei com a minha mãe aqui, Verônica, de reler o Trilhas da Libertação com ela. E se você quiser, aos sábados, às 5 horas da tarde, a Ângela Furiati e amigos outros estão estudando esse livro no presencial. Olha que bacana, boa dica. Nós estamos hoje no capítulo 21, eles devem estar no capítulo 17, se não me engano. Eles começaram depois de nós. Entendeu? Na FEAC que só não estuda quem não quer, né, Falcone? Isso é verdade. Tem estudo, tem online, tem presencial, só não estuda quem não quer. Todos os dias da semana. E na reunião do dia 1º de janeiro, todo mundo de férias comemorando, e a reunião mediúnica acontecendo, e Mateus abriu novas frentes de serviço no bem, que vão começar agora, a partir de março, se Deus quiser. Mais 2 ou 3 reuniões novas na casa. Então vamos agora, então, como temos tido a oportunidade desde que começamos o livro, a participação em quadros, quartetos, cestilhas do poeta anônimo.
E a primeira quadrinha diz o seguinte: mediunidade não é glória, nem medalha de eleição. É remédio que a lei aplica para educar o coração. Quem traz o dom da sensibilidade carrega prova e lição, serve, ampara e se refaz no trabalho do perdão. A ele aí, ó. Livre-arbítrio é luz na estrada, direção do caminhar. Escolha certa, apressa o passo. Erro, ensina a recomeçar. Ai, 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 ai. Prazer sem amor é chama, que promete logo vai. Deixa cinza, dor e culpa, se o freio moral não cai. Recomendo o livro Tempestade, Após a Tempestade, da Joana de Ângeles. É extraordinário. Dando sequência, a paixão, quando namora, perde a bússola do bem. Sem a prece, a mente cai, onde a sombra se detém. Toda falta gera efeito. Toda ação pede ajuste, mas sofrendo com amor. A dor vira ponte e escute. Deus não falha na proteção. Chega antes do sofrer. Mas se a alma fecha a porta, mais difícil é conter. A culpa é do obsessor, né? Não. Olha aí, ó. Obsessor não cria queda, só explora a brecha ou a porta aberta. Pensamento em desalinho é convite à porta incerta. Minha avó dizia, como católica, que cabeça vazia o diabo faz até ter pouco. A oração clareia a mente, acalma o peito aflito. É remédio sempre à mão, mas tão pouco é requisito. Mesmo o erro mais profundo tem socorro e redenção. Deus converte queda em trilha quando há sincera intenção. Senhor, errei. Você chega perto da sua mãe, do seu pai, e diz: errei. Naquele tempo em que havia educação completa, tomava umas palmadas, ficava de castigo. Hoje, eu vou te dar um celular novo se você prometer que não vai errar mais. Cavuca mais fundo ainda toda a situação. Então nós temos que pensar o que nós estamos fazendo da nossa jornada, com o que nós estamos brincando ou não. E, para encerrar o nosso trabalho, nós agradecemos a presença, a participação da Roberta, que ela possa voltar outras vezes. Agradecemos a presença da Verônica, a desse que vos fala, a sua presença internauta. Agradecemos Jussara e Charles nos bastidores. E vamos agora em ritmo de cestilhas. É o famoso estilo que vem do Nordeste. Que a lição dignamente, feita à luz do coração, que a prece seja o caminho, vigilante a intenção, e que a dor vire esperança na trilha da redenção. Se cairmos, levantemos, com mais fé sem nos culpar. Deus transforma toda a queda em lição para nos curar. Quem aceita e serve ao bem, sempre aprende a recomeçar. Agradeçamos a Deus pela chance de aprender. Cada passo nessa estrada é convite a renascer. Então, boa noite, irmãos queridos. Sigamos firmes no bem fazer. Estamos aí, então, fechando o capítulo de hoje, agradecendo a presença, a participação de cada um de todos, lembrando que quinta-feira que vem tem novamente mais um encontro com Manuel Filomeno de Miranda, mais um convidado. Gostou do estudo de hoje?
Curta, comenta, compartilhe, salve, ajude-nos a chegar a um número maior de pessoas. Lembra de assinar também, visitar lá o youtube.com/Falcone Espiritismo. Lembre-se de seguir o Instagram da FEAC, seguir o Instagram nosso, para que você possa ter as possibilidades de mais aprendizagem. É muito comum, acaba as reuniões nos centros espíritas, as pessoas às vezes vêm nos cumprimentar, abraçar, deixar uma energia positiva e falar: Falcone, eu gostaria tanto de sentar com você uma hora e a gente conversar, eu tenho tantas perguntas para fazer. Essas duas meninas que estão aí são filhas do coração, duas filhas adotivas, muito carinho com elas, com os pais delas, com os avós. E elas me levaram para o mundo do podcast. Entrem no... Como é que chama o negócio lá? Me ajuda aí. Hein? Spotify. E clica. Espiritismo para Iniciantes, Armando Falcone. Mais de 400, quase 500 perguntas que me foram feitas e eu respondi. Lembre-se que nós estamos no Evangelho do Lar, a sua água já está fluidificada, mesmo que você esteja assistindo a posteriori. Utilize os recursos do SOS Preces das 8 horas pela manhã até a meia-noite, diariamente. Não tem feriado, não tem dia santo. Divulgue o SOS Preces, tem muita gente pensando e praticando suicídio em várias faixas etárias. Não adianta termos informação, Mateus diz, informação sem transformação gera estagnação, porta aberta à obsessão. A responsabilidade é de cada um de nós. Deus nos abençoe, continue nos ajudando, Jesus continue tendo paciência com cada um de nós. Você tem encontro marcado com a gente toda quinta-feira às 20 horas, divulga nos seus contatos. Parabéns por estarmos juntos nessa jornada extraordinária, parabéns pela sua presença aqui e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Verônica, suas palavras finais, depois a Roberta, suas palavras finais. Agradecendo com muita alegria, né, termos a Roberta aqui conosco, nos ajudou muito, compartilhando aí os seus conhecimentos, que ela possa voltar. Não, já está agendada para voltar, viu, Falcone? Já está agendada. Já está agendada. Aqui caiu na rede, minha filha, é peixe, não escapa não. O negócio é assim, a gente já vai laçando, vai segurando aí. E um abraço muito carinhoso a todos os companheiros que semanalmente têm nos acompanhado, seguindo e trazendo para a gente essas energias tão boas para juntos, né? É tão bom estudar juntos, é muito melhor do que estudar sozinho. Então vamos continuar nessa empreitada e que Filomena e Divaldo continue nos ajudando. Um abraço e até semana que vem. Roberta, suas palavras finais. Amigos, muito obrigada pela oportunidade abençoada de estar aqui estudando com vocês, estar nessa casa, na FEAC, que é essa casa de trabalho, de amparo e de alegria, muita alegria, tal como é a mensagem de Jesus, né? A mensagem, o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia, que é o que nos conduz ao caminho da felicidade, da paz, da perfeição. Então, que a gente possa seguir juntos, de mãos dadas, de braços dados, nesse caminho abençoado. Muito obrigada, mais uma vez. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, então, dizendo: amigo e mestre Jesus, espíritos bons que nos assistem, visitando o lar de cada internauta, de cada pessoa que assiste esse estudo a posteriori, entregamos nossa vida em suas mãos. Que a nossa FEAC, a casa que erigimos em teu nome, possa ser o nosso porto seguro, a nosso armazém de bênçãos, e que juntos possamos crescer. E cada internauta que está nos ouvindo, de Juiz de Fora ou de qualquer cidade do Brasil ou do planeta Terra, possa, onde estiver, praticar o culto do Evangelho do Lar, procurar uma instituição amiga onde houver e ser útil. Lembrando que o equilíbrio do planeta Terra começa com nosso equilíbrio pessoal. A regeneração da humanidade, a transformação do planeta, começa com nossa transformação pessoal.
agradecendo, colocando nossas vidas em tuas mãos e encerramos o encontro dessa noite, rogando paz em favor de tudo, em favor de todos. Que assim seja. Muito bem, fechamos aqui e quinta-feira que vem temos encontro normalmente. Falcone, FEA que funciona durante o carnaval? Funciona, minha filha. Se colocar 367 dias, nós arrumamos mais uma reunião para o dia novo que colocar no ano. Tá bom? Carnaval, a reunião pública normalmente de sábado, de segunda-feira, funciona normalmente. Grande abraço, fiquem com Deus. Juntos e misturados.